Fala pessoal, aqui é o Moza. Nesse vídeo nós vamos ver propriedades físicas. As propriedades físicas podem ser observadas e medidas sem alterar a composição de uma substância. As propriedades físicas nos permitem classificar e identificar as substâncias. Abaixo estão listadas algumas propriedades físicas da matéria, que os químicos geralmente utilizam. Então, entre essas propriedades físicas nós temos a cor, se ela é colorida ou incolor, qual a sua cor e qual a intensidade, estado da matéria, se a substância é sólida, líquida ou gasosa, se for sólida, qual é o formato das partículas, o ponto de fusão, qual a temperatura onde se dá a transição do estado sólido para o líquido e vice-versa, o ponto de ebulição, qual a temperatura onde se dá a transição do estado líquido para o gasoso e vice-versa, a densidade, qual a relação entre a massa a massa por unidade de volume, solubilidade, qual a massa de substância pode ser dissolvida em um dado volume de água ou outro solvente, a condutividade elétrica, a substância conduz eletricidade? É o caso da água, por exemplo, né, que é bem interessante, que se ela for totalmente pura, né, livre de minerais e outros elementos ali presentes nela, ela não conduz eletricidade. Porém, essa água que a gente usa aí da torneira, ela conduz um pouco de eletricidade, porque nela vão ter vários elementos, inclusive sais minerais também, né, que ajudam a conduzir, aumentar essa condutividade dela. Mais uma propriedade física. A maleabilidade, quão facilmente o sólido pode ser deformado. Ductibilidade, quão facilmente o sólido pode ser transformado em um fio. Viscosidade, quão facilmente um líquido flui. Bom, aqui nós temos um exemplo de temperatura, né? Como que ela influencia. A temperatura de uma amostra de matéria afeta frequentemente os valores numéricos de suas propriedades. E, como exemplo, pode-se citar a densidade. A tabela a seguir mostra a variação da densidade da água em relação à temperatura. Então, na tabela aqui nós vamos ter a temperatura, que em graus Celsius, né, 0, que aqui é o estado de transição. Então, em 0 graus Celsius você vai ter o estado sólido, que é o gelo, e o estado líquido, né, que já é a água líquida mesmo. Então, vai aumentando 2, 4, 10, 20, 25 e 100 graus Celsius. Isso daqui está sendo na pressão atmosférica, ao nível do mar. Então, por isso que é 100 graus Celsius. Se fosse, por exemplo, acima do nível do mar, provavelmente a temperatura de ebulição ela vai diminuir, isso é um fato. Então, ao invés de 100, você pode ter 99 graus Celsius, vai diminuindo mesmo. Bom, desse lado aqui nós temos a densidade da água, em gramas por centímetros cúbicos. Então, você pode notar aqui, que começa em 0,91, vai subindo, chega a um estado que vai parar de subir, no caso aqui o pico foi em 4 graus Celsius, né? E depois ela vai caindo. A água, ela tem essa característica. Outras substâncias não. Outras substâncias, o ponto de ebulição é onde você vai ter a menor densidade, né? É onde justamente você tem ali a transição do líquido para o vapor, então as moléculas elas se afastam e a densidade ela também diminui com isso. E no sólido, as moléculas elas ficam bem unidas ali, né? Os elementos ali ficam bem unidos e com isso também você vai ter um aumento de densidade. Porém, a água ela tem essa característica peculiar aí. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali, mais detalhadamente, o que acontece. Partindo do ponto de ebulição da água e reduzindo sua temperatura até 3,98 graus Celsius, que seria justamente ali próximo de 4 graus Celsius, né? Nota-se que a densidade da água aumenta. Vamos ver se aumenta realmente.
Então, você está partindo de 0,95, está aumentando aqui, aumentou mais um pouco. Aqui também aumentou. Então, do 4 para o 2 aqui, ó, diminuiu a densidade. Mas vamos lá. A densidade da água aumenta. Ou seja, se ela está em uma superfície e tem a sua temperatura reduzida para 3,98, a tendência é que ela vá para o fundo e a água que se encontra no fundo a uma temperatura maior vá para a superfície. Então, é sempre assim. Substâncias que têm uma densidade, substâncias, matérias, né, que têm uma densidade maior, elas têm a tendência de ir para o fundo. E as que têm uma densidade menor, elas vão para cima, né? Elas se sobrepõem à substância de maior densidade. E vai seguindo essa ordem aí. Então aqui foi o seguinte, a tendência é que ela vá para o fundo e a água que se encontra no fundo, a uma temperatura maior, vai para a superfície. E desse modo gera-se um ciclo, ou seja, a água do fundo ali, ela vai para a superfície, vai esfriar, chegar a 3,98 graus Celsius, vai para o fundo, aquela água do fundo ali, ela vai ficar uma temperatura maior do que a da superfície, então vai gerando esse ciclo aí. Ora ela vai estar em cima, ora essa porção d'água vai estar embaixo. Porém, abaixo de 3,98 graus Celsius, a densidade da água começa a diminuir. E dessa forma, o gelo flutua sobre a água. Vamos dar uma olhada ali? Então, você tem abaixo aqui de 4 graus Celsius. No caso aqui da tabela, você vai ter os 2 graus Celsius. Nota-se que há uma pequena diminuição. E a 0 graus Celsius também diminuiu na água líquida. Agora, no gelo, há uma boa diminuição aqui, né? Por isso que o gelo flutua. Vamos lá. A densidade da água começa a diminuir. E dessa forma, o gelo flutua sobre a água. A água é a única substância no universo que tem essa característica, onde a sua forma sólida é menos densa que sua forma líquida. E é por essa razão que nas regiões extremamente frias do nosso planeta, a vida pode existir nos oceanos, lagos e rios, cuja sua superfície foi congelada, porém embaixo a água ainda encontra-se em um estado líquido, né? Propriedades extensivas dependem da quantidade de substância presente. Bom, vamos pegar um exemplo aí de um combustível, né? Se você tem um potinho ali, você vai ter uma queima, né? Uma combustão dele, e ele vai gerar uma determinada energia. Porém, se ao invés do potinho você colocar um barril e também fazer o processo de combustão dele, você vai ver que ali vai gerar uma energia maior. Então, essa propriedade extensiva, ela justamente depende da quantidade. Já a propriedade intensiva, ela não depende da quantidade de substância. Ou seja, vamos pegar o exemplo, por exemplo, vamos pegar o exemplo da densidade, né? Que ali você vai ter uma relação de massa e volume, só que a densidade, essa relação não vai mudar o valor dela. Porque se você aumentar a massa, você também vai aumentar o volume ali. Então essa relação vai permanecer sempre a mesma. Outras coisas interessantes são o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que também não variam. Tanto faz você pegar a água, 1 litro d'água e ver o ponto de fusão e ebulição, ou pegar, por exemplo, 1.000 litros d'água, 1 milhão de litros d'água e também ver o ponto de fusão ali vai ser o mesmo, né? Isso não vai alterar. O que vai alterar o ponto de fusão e ebulição, basicamente vai ser outra propriedade, né? Que aí seria a pressão atmosférica, tem outros fatores. Então, a altitude ela influencia o ponto de fusão, mas não a quantidade de matéria ou de substância. Bom, e aqui nós vamos ter exercícios. O primeiro, qual dos seguintes itens não é uma propriedade física? Bom, então vamos ver, né?
Nitrogênio líquido entra em ebulição a menos 196 graus Celsius. Isso aqui não houve nenhuma alteração química, ele simplesmente passou do ponto de... Calma aí, ele entra em ebulição. Tá, ele passou da fase líquida para a fase de gás, né? Vapor, gás. Ali em 190, menos 196 graus Celsius. Então não há uma alteração química, logo isso aqui é uma propriedade física. Açúcar dissolve-se em água. Também é uma propriedade física. Ele está dissolvido ali, mas o açúcar você consegue recuperar ele depois, fazendo vários processos físicos ali para poder recuperar. Então, você consegue separar ele da água depois. Gasolina queima-se no ar. Bom, é o processo de combustão, né? Então aqui você está alterando a propriedade química dela. Ouro funde-se a 1064 graus Celsius. Aqui é um processo do estado sólido para o estado líquido. Então não há uma alteração química da substância, da matéria ali. Então no caso, não, isso daqui é uma propriedade química, física. E um composto de cobre é azul. Também é a cor dele, né? Não teve nenhuma alteração química ali. Simplesmente ele é azul, é uma propriedade física. Então a única aqui que vai ser uma propriedade química é essa gasolina realmente. Bom, segundo exercício, um pedaço de corda de polipropileno usado para esqui aquático flutua na água, enquanto um polímero de terefitalato de uma garrafa de refrigerante afunda na água. Qual é a ordem do aumento de densidade dessas substâncias? Então vamos recordar. Substâncias que elas são mais densas, elas vão para o fundo. E substâncias que têm uma densidade menor, elas tendem a se sobrepor sobre as substâncias de densidade maior. Então, no caso aqui, nós vamos ter essas três coisas: a água, o polipropileno e o plástico da garrafa de refrigerante. Beleza. Bom, o polipropileno, ele flutua na água. Então, ele vai ter a densidade menor do que a da água, né? Então, por enquanto, a gente já matou aqui que o polipropileno ele é menos denso que a água e o plástico da garrafa de refrigerante ele afunda na água. Significa que ele é mais denso que a água. Então, vamos lá. Então, a ordem seria o polipropileno, a água, que ela seria intermediária ali, né? E o plástico da garrafa de refrigerante, que vai ter a maior densidade. Três. Qual dos seguintes itens é uma propriedade extensiva do mercúrio? Extensiva, então, só recordando, depende da quantidade de matéria, da substância ali, né? Então vamos lá. Superfície brilhante. Bom, se pegar uma gotinha de mercúrio ou pegar uma outra quantidade maior, ele vai estar brilhando da mesma maneira, né? Então, não, isso daqui não é extensivo. É uma propriedade intensiva. Ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vamos matar esses dois aqui de uma vezada só. Independente também da quantidade da substância, no caso aqui é o mercúrio, esse ponto de fusão e ebulição não vai alterar. Assim como a relação, né, da massa e do volume também não altera. Então, esses três aqui, eles são propriedades intensivas. O volume ele altera, que aqui é só o volume, né? Então, se você colocar uma quantidade maior, obviamente o volume vai aumentar.
Então, a única propriedade extensiva vai ser o volume aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e não percam o próximo vídeo. Tchau!